Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o eterno Deus Todo-Poderoso, e como sempre, para sempre, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. É com enorme, grande prazer e com alegria no coração da parte de Deus que eu venho até a vocês nesse penúltimo final de semana do mês de junho 2022, trazer da parte de Deus uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que, se você crer, ela pode mudar o rumo da tua vida. O Senhor Jesus declara dizendo o seguinte, que o Evangelho do Reino ele será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quem ouvir e crer, então será salvo. É com muita alegria e com muito gozo no coração que eu venho da parte de Deus pregar o Evangelho para você nesse penúltimo final de semana do mês de junho. Mas antes, como sempre, eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que tem visualizado a pregação do Evangelho através do canal que Deus tem me dado, e você tem tido receio em fazer comentários, em dar like, em se inscrever no canal. Não tenha receio. Deus me levantou com uma voz profética para pregar o Evangelho no ramo das missões. A minha missão que o Espírito colocou no meu coração é de anunciar a pregação do Evangelho para todas aquelas pessoas que Deus ele permitiu que tenham acesso à pregação do Evangelho através do ministério que Deus me deu. Você que irá de ouvir essa mensagem, não se contenta simplesmente em visualizar, em ver. Dê like, se inscreve no meu canal que eu deixei o link no meu perfil. Vai lá, dê um like, faça comentário. Se você tiver uma dúvida do que você talvez virá de ouvir, não tenha receio em fazer comentário. Deus me levantou com esse objetivo para poder responder as perguntas que talvez você até hoje não tenha tido a resposta no que diz respeito à pregação do Evangelho. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos juntos ouvir a palavra que o Espírito Santo ele tem para nós nesse dia maravilhoso. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, é com muito gozo na alma e com muita alegria que eu venho no Senhor, neste preciso momento, com espírito de humildade e oração, entrar na Tua doce, maravilhosa e santa presença, para partilhar com essa pessoa a mensagem que Teu Espírito me iluminou durante essa semana. É bem verdade, Senhor Jesus, a Tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aceitai o meu jugo, aceitai o meu jugo, porque ele é leve e ele é suave. Espírito Santo de Deus, dê-me graça, dê-me ousadia, dê-me intrepidez, Senhor Deus, para poder transmitir para essa pessoa aqui a mensagem que o Teu Espírito me iluminou durante a semana. Eu só tenho que te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o Pai das luzes. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que revela os mistérios. O Senhor é o Deus cuja sua bondade e a sua misericórdia ela dura mais de 1000 gerações. A Tua palavra ela declara dizendo, eterno Deus, que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita no lugar inacessível, aonde nenhum ser humano jamais viu nem mais pôde ver. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que derramarei torrentes de água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Que essa pessoa que irá de ouvir essa pregação, Espírito Santo, que a vida dela venha mudar. Se ela é dominada por algum vício maldito que tem lhe aprisionado, que tem destruído a vida dela, que ela seja liberta desde agora, em nome do Senhor Jesus. Não permita, Santo Deus, que Satanás ela venha roubar a semente que irá de ser semeada no coração dessa pessoa que é a pregação do Evangelho, que ela possa ser liberta, que ela possa ser salva. Deus, dá-me graça, dá-me ousadia para pregar a Tua palavra. Eu só tenho que te louvar e te agradecer, que o Senhor cresça, que eu possa diminuir e que o Espírito Santo fale por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bem.
Para o dia de hoje, a palavra que nós vamos ouvir se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é o quarto Evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento, a sequência é Evangelho de desculpe, é o terceiro Evangelho. O Novo Testamento, a sequência é Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, diz o texto sagrado. O Senhor Jesus falando antes dele ser elevado aos céus. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A próxima palavra que nós vamos ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. O tema é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Diz o texto sagrado que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Versículo de número 38, do capítulo 2. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão um dom do Espírito Santo. A última palavra que iremos de ler, que irá de confirmar as três passagens que nós vamos de ler, se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo de número... Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, diz o texto sagrado aqui: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, graças a Deus, que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem. Para este dia maravilhoso, a palavra que Deus ele tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre o Espírito Santo. Para começar, missionário, o que significa a palavra Espírito Santo? A palavra Espírito Santo ela vem de origem latina, que significa espírito ou parte material, ou pode ser definido como a terceira pessoa da Trindade. A Trindade, para quem não sabia, a Trindade ela é constituída em três personalidades: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três que se definem em um, e os três têm quase a mesma missão. E a pergunta seguinte é: quem é o Espírito Santo, missionário? Olha, o Senhor Jesus ele declarou no Evangelho de João, no capítulo número 16, ele declara dizendo o seguinte, que eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, o Espírito Santo ele é o Consolador, ou seja, é a personalidade que veio depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo para dar continuidade à missão que Cristo, até então havia, porque o ministério do Senhor Jesus aqui na terra ele durou 3 anos. Cristo ele faleceu com 33 anos. O Espírito Santo é aquele que veio que é para substituir Cristo, que é para dar direção à igreja cristã, ou seja, ao serviço da igreja cristã, que Cristo, assim como os seus discípulos, não foram capazes de levar muito mais além ainda. O Espírito Santo, sendo assim, o Espírito Santo ele é o conselheiro, o outro consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai guiar a igreja a toda a verdade, ou seja, a todos aqueles que creem em Senhor Jesus, eles há de guiar a toda a verdade, para que eles assim possam ter acesso ao reino de Deus. Sendo assim, o Espírito Santo, se nós prestar atenção, o Espírito Santo tem alguns símbolos que identifica ou que define o Espírito Santo, mas esses símbolos não são o Espírito, são simplesmente símbolos que são manifestações que na palavra de Deus estão recheadas dela simplesmente para definir quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é definido com alguns símbolos inesquecíveis, como por exemplo, o Espírito Santo ele é chamado de água,
ele é chamado de fogo, ele é chamado de óleo, ele é chamado de orvalho, ele é chamado de pomba. A pomba também é um símbolo do Espírito Santo, como o Espírito Santo também ele é chamado de selo e de vento. São símbolos que simbolizam, que muitas das vezes para quem não tem a mente Cristo possa pensar que o Espírito Santo ele é vento, ele é fogo, ele é selo, ele é pomba. Não. São simplesmente algumas manifestações do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, nós lemos que diz o texto sagrado que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo se movia sobre as águas, ou seja, aí aparece o Espírito Santo ele se movimentando sobre as águas, mas não significa que o Espírito Santo é alguém, simplesmente alguma manifestação do Espírito Santo. Como também nós vemos presenciando muitas das vezes outra manifestação do Espírito Santo foi quando o Senhor Jesus ele recebeu o batismo, quando Jesus ele foi receber o batismo nas águas por João, diretamente os céus se abriram e a multidão ouviu a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo ele desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Cristo. Cristo foi cheio do Espírito Santo, ou seja, vimos a manifestação da pomba como das outras manifestações. Tem várias manifestações na Bíblia Sagrada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não é água, ele não é fogo, ele não é orvalho, ele não é óleo, ele não é selo, ele não é pomba, nem tampouco ele é vento. São simplesmente manifestações recheadas do Espírito Santo. Agora, missionário, qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é levar aos homens e às mulheres de Deus que são considerados filhos de Deus a uma vida de comunhão com Deus através da oração, através da santificação, através da meditação das Escrituras Sagradas e de uma vida de praticidade diária à Palavra de Deus. O Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo número 49, ele declarou dizendo o seguinte, que olha, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo ele é uma promessa que Deus ele havia feito, que poderia ser derramado na vida de todas aquelas pessoas que se arrependerem dos seus pecados e que desejarem aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E a pergunta é a seguinte, então, missionário, o que é necessário para ter o Espírito Santo? O que é necessário para ter o Espírito Santo? Para ter o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, nós temos que passar pelo processo da regeneração, do novo nascimento, para o processo do arrependimento. É impossível, meu amigo, minha amiga, você ter o Espírito Santo se você não tomar uma decisão de mudar de vida. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele foi específico, dizendo que o mundo não pode receber porque ele é santo. E ele só pode habitar, e ele só pode viver na vida daquelas pessoas que tomarem a decisão de receberem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Sendo assim, existem dois tipos de batismo. O batismo de água, que é o batismo de arrependimento, que é o primeiro que Deus havia enviado, que é para realizar o batismo de arrependimento, foi João Batista. João Batista, que Deus ele havia escolhido para ser o precursor de Jesus Cristo, aquele que haveria de preparar o caminho, que é para Cristo começar o seu ministério. E o João Batista ele realizou o batismo do arrependimento, ou seja, de levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e assim terem acesso a receberem o Espírito Santo. Quando você toma a decisão, quando eu e você tomamos a decisão de receber, de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, então nesse momento quando você fala, eu aceito ao Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida, aquele espírito maligno que estava dentro de você, ou que está dentro de você, que te leva a ser uma pessoa agressiva, que te leva a ser uma pessoa imoral, que te leva a ser uma pessoa viciada no álcool, no cigarro, nas práticas imorais, nas coisas erradas, que te leva a ser uma pessoa que não tem compaixão com relação
ao teu semelhante, que te leva a ser uma pessoa agressiva, uma pessoa cheia de coisas ruins dentro de você. Quando você toma a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como único e Senhor e Salvador da tua vida, o espírito maligno ele sai de dentro de você. Ele sai dentro de você e você, quando falou aceito a Jesus, você recebe o Espírito Santo. O batismo, aceitar o Senhor Jesus, você recebe o batismo no Espírito Santo, que é o batismo que te faz ser uma pessoa que vais ter acesso ou vais passar a ser sensível a ouvir a voz de Deus. Agora, o batismo no Espírito Santo é o batismo que te leva simplesmente à remissão dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como único Senhor na sua vida e a partir de hoje você simplesmente passa a ser uma nova criatura. Agora, o batismo com Espírito Santo é uma promessa que Deus ele havia feito já desde os séculos passados, desde os milênios passados. O que recebeu a promessa, a revelação, 2 homens no Antigo Testamento haviam recebido a revelação ou a promessa que Deus havia derramado o Espírito Santo sobre toda a humanidade. Isaías, no seu livro, Deus ele inspirou o profeta Isaías, no seu livro, quando ele declarou, dizendo, Deus através de Isaías falando sobre o derramamento, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é para receber a audácia, a autoridade. Deus ele fala através da boca do profeta Isaías, no seu livro, dizendo o seguinte: olha, derramarei torrentes de água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Promessa sobre o Espírito Santo. O outro que recebeu foi o profeta João, no capítulo 1, versículos 28, 29 e 30. Deus, através da boca do profeta João, declara o seguinte: que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Existe um endereço que é para receber o batismo com o Espírito Santo. O Senhor Jesus havia dado um endereço que se chama Jerusalém. Jesus declarou no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Ou seja, Jerusalém é o endereço que Cristo ele havia dado. E nós vimos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 a 4, que fala a respeito da vinda do Espírito Santo pela primeira vez, foi lá derramado na terra pela igreja, foi derramado pela igreja. Diz o texto seguinte que, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos quem? Os discípulos que Cristo ele havia dito para ficar em Jerusalém, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, glória a Deus, um som como de um vento. É aquilo que eu digo, um som como de um vento, manifestação do Espírito Santo, porque vento é um símbolo do Espírito Santo. Nós vimos que no batismo de Cristo pelas águas, o Espírito Santo ele se manifestou através de uma forma corpórea de uma pomba. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, o Espírito Santo ele se manifestou entre as águas, ele se movia entre as águas, glória a Deus. Mas no dia de Pentecostes, glória a Deus, o Espírito Santo ele veio como um vento forte e impetuoso. Ele encheu toda a casa, onde os discípulos de Cristo, aqueles que ficaram com Cristo, eles estavam reunidos em oração, buscando, fazendo aquilo que Cristo falou, que é para intercederem, que é para orarem ao Pai, para pedirem ao Pai o derramamento do Espírito Santo, glória a Deus. Veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso e encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, glória a Deus. Jesus havia dito que é para eles ficarem em Jerusalém. Espera aí, missionário, mas eu nunca fui em Jerusalém, então não posso receber o Espírito Santo. É aí que você está enganado, meu amigo, minha amiga. A palavra Jerusalém significa habitação da paz, glória a Deus. O Espírito Santo ele só pode encher um coração cheio de paz. Como é que você quer ter o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga? Se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que fala palavrão, se você é uma pessoa que a tua vida é mais parecida a uma pessoa que está endemoniada do que uma pessoa que pode ter o Espírito Santo, como é que você quer, minha amiga, receber o Espírito Santo
Se o teu corpo, em vez de glorificar a Deus, está a glorificar a Satanás através das roupas sensuais, através das roupas imorais que você coloca no teu corpo, não pode ser. O Espírito Santo, ele é santo. Ele só pode habitar em um coração cheio de paz. Então, se eu e você, se a gente não ser liberto dos espíritos malignos, não deixar o nosso coração liberto de preocupações, das coisas dessa vida, dificilmente nós poderemos receber o batismo no Espírito Santo. É aquilo que eu disse. Jesus havia dito em Jerusalém, que é para eles ficarem em Jerusalém, que o Espírito havia de descer pela primeira vez. E Jerusalém significa habitação da paz, que significa dizer que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele só pode habitar em um coração cheio de paz. Para você receber o batismo no Espírito Santo, meu amigo, é promessa. Você primeiro tem que passar pelo batismo nas águas. Você tem que primeiro se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Abandonar a vida podre, suja e imoral que talvez você está a viver e aceitar Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito mau que está dentro de você, ele vai sair. Aí depois, quando você fala, eu aceito a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, e toma uma decisão de mudar, você recebe o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque ninguém pode confessar o nome do Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Agora, o revestimento, a autoridade, o batismo com poder que os discípulos receberam no dia de Pentecostes, você só pode receber se você buscar em oração. Porque uma das missões do Espírito Santo é de levar os filhos, as filhas de Deus, os cristãos a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de consagração, uma vida de dedicação e entrega a Deus. Então, se você quer receber o batismo no Espírito Santo, você quer o revestimento de poder, porque é o revestimento de poder que muda tudo, meu amigo, minha amiga. Então, você tem que passar por esses dois processos. Se você não é batizado nas águas, então, convido você primeiro a aceitar ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e procurar uma igreja e batizar uma igreja evangélica que segue os princípios da palavra de Deus e se batizar nas águas. Eu fui batizado nas águas no ano de 2002. Na época eu frequentava uma denominação evangélica de Luanda, que eu não quero mencionar o nome. Eu fui batizado lá nas águas. E depois do batismo nas águas, porque eu quando cheguei, me converti a Cristo, aceitei a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, não poderia receber o revestimento de poder que eu batismo com o Espírito Santo. Aí depois passei pelo processo de batismo nas águas, aí que é a publicação de fé, de viver a vida cristã com Cristo. Aí depois o revestimento de poder, a autoridade, o batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem que buscar. A pessoa tem que buscar através da oração. A pessoa tem que buscar através da oração fervorosa com Deus. E nós vimos que a primeira vez que o Espírito Santo ele foi derramado na terra, na igreja, foi exatamente no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela significa semana da colheita, do que os judeus eles separavam, que é para colherem, que é para festejarem um dia especial. Esse é o significado da palavra Pentecostes. Então, porque no dia de Pentecostes foi exatamente o dia que Cristo havia definido para os discípulos receberem o batismo com o Espírito Santo. Se você quer ser uma pessoa diferente, se você quer ter uma vida completamente transformada, meu amigo, minha amiga, você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não funciona. Sem o Espírito Santo, não tem como nós ter uma vida de oração. Não tem como ter em nós aquele impulso de querer se voltar para Deus, de querer servir a Deus. Sabe por que as pessoas estão sempre a pecar? Sabe por que as pessoas estão sempre a ver uma vida suja, uma vida imoral? Sabe por que as pessoas não estão a conseguir se libertar dos maus hábitos, não estão a conseguir se libertar dos vícios? Porque o que habita o que habita dentro delas não é o Espírito Santo, mas sim o espírito maligno que lhe incentiva a fazer coisas erradas. O apóstolo Paulo declarou na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo número 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que foste selados no dia da vossa redenção. Você só pode ser selado, meu amigo, minha amiga, se você se arrepender, se você tomar a decisão de mudar. O Espírito do Senhor não pode habitar em um coração inconverso.
não pode habitar em um coração cheio de mágoa, não pode habitar em um coração que procede de maus pensamentos, mortes, furtos, adultério, prostituição, blasfema de falso testemunho. O Espírito Santo não pode habitar em um coração que tem essas coisas. Porque essas coisas aqui é sinônimo que a pessoa, o coração dela, ela é dominada por espíritos malignos. Mas se você quer mudar de vida, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo ele pode te libertar, mas você tem que querer. Porque o Espírito Santo ele é precioso. O Espírito Santo ele faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é completamente diferente. Ele passa a viver em união com o Senhor em um mesmo Espírito. A vida dele, ela muda completamente. É aquilo que Deus inspirou o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 5, dizendo o seguinte: olha, se formos mortos com Cristo na semelhança da sua morte, que é o batismo no arrependimento, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Aquele que se une ao Senhor em um espírito, torna-se o mesmo espírito com Ele. Você e eu, nós só podemos nos unir a Deus em espírito se o nosso espírito, o Espírito Santo, habitar dentro dele. E missionário, aonde é que o Espírito Santo ele habita? Ele habita dentro do espírito do ser humano regenerado, dentro do espírito e do corpo da pessoa que aceitou a Cristo Jesus e que vive uma vida de santidade. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela manifesta os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, eles são 9. Eles são 9 frutos. Eles não nos pertencem. Eles pertencem à natureza do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. As pessoas não são felizes porque as pessoas não têm o Espírito Santo. As pessoas buscam, querem ter os frutos do Espírito Santo, mas se elas não tiverem o Espírito Santo, não tem como os frutos do Espírito Santo resplandecer. Não tem como os frutos do Espírito Santo se manifestar na vida da pessoa. Se você quer mudar de vida, meu amigo, minha amiga, a resposta está aqui: Espírito Santo. Toma a decisão de se converter, meu amigo, minha amiga. Olha, nós vivemos dias difíceis. Nós vemos que nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos hoje, as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus. As pessoas são cruéis, infiéis, imorais, desobedientes a pais e mães. As pessoas são homicidas, as pessoas são sensuais, as pessoas são blasfemas. As pessoas, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais longe de Deus e as pessoas não estão a conseguir ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não pertence, o mundo não o conhece, porque ele não é do mundo, ele pertence a Deus, ele é do reino de Deus. E se você quer ter o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, você tem que mudar, você tem que tomar a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que se batizar nas águas, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é equilibrada, ela manifesta com naturalidade os frutos do Espírito Santo na sua vida diária. Por quê? Porque o seu espírito ele está cheio do Espírito Santo. Só tem uma forma, meu amigo, minha amiga, de você e eu mudar, de a gente ser pessoas melhores, é ser cheio do Espírito Santo. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se você não se batizar nas águas, então será difícil você ter essa promessa que Deus ele prometeu, que é o batismo com o Espírito Santo. As pessoas falam que são cristãs, as pessoas falam que são evangélicas, mas a vida delas mostra completamente ao contrário. O comportamento delas, a conduta delas é completamente diferente daquilo que sai da boca delas. Como é que uma pessoa que diz que tem um Espírito Santo vai falar palavrão? Como é que uma pessoa que diz que tem um Espírito Santo é adúltero? Como é que uma pessoa que diz que tem um Espírito Santo é viciada em pornografia, é viciada em bebidas alcoólicas? Não, meu amigo, minha amiga. Você não tem um Espírito Santo, o que tem em você é um espírito maligno que te leva a você a pensar que tem um Espírito Santo.
Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é dominada por vício, ela não é dominada por pornografia, ela não é dominada por infidelidade, ela não é dominada por adultério, ela não é dominada por coisas ruins que esse mundo oferece. Ela tem o seu corpo completamente santificado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que você vê que o Senhor Jesus, ele havia dado um endereço para se receber o batismo no Espírito. Ele falou em Jerusalém, que significa habitação da paz. O Espírito do Senhor ele só pode habitar em corações que têm paz. Por isso que quando o Espírito Santo ele foi derramado na vida de Pedro, Pedro ele mudou completamente. Não só de Pedro, mas como dos discípulos que no dia de Pentecostes eles ficaram lá buscando revestimentos de poder. E a evidência, uma das evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo é o falar em línguas. O falar em línguas é uma das evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo, como não é a única evidência, mas como também tem as outras evidências, que é a manifestação dos frutos do Espírito Santo, que a pessoa ela manifesta no seu dia a dia, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A pessoa só pode manifestar os frutos do Espírito Santo na sua vida diária se ela estiver cheia do Espírito Santo. Vou dar aqui alguns exemplos de homens que Deus usou, que antes deles terem o Espírito Santo, depois de ter o Espírito Santo, como é que era a vida deles. Uma das pessoas que eu quero mencionar aqui foi Pedro. Pedro, antes de ter o Espírito Santo, ele andava com Jesus, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo, não tinha o revestimento de poder. Ele, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, ele traiu Jesus. Ele era uma pessoa violenta, ele era uma pessoa agressiva. Mas quando Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, glória a Deus, ele que era um homem covarde, ele que era um homem medroso, passou a ser um homem cheio de autoridade, passou a falar com poder, passou a falar com autoridade. A prova disso nós lemos no versículo 38 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os fariseus, os saduceus, os homens da sinagoga vieram ter com Pedro e lhe falaram sobre o que tinha acontecido, porque daquele barulho, daquele tremendo, daquela manifestação do Espírito Santo em forma de vento. Pedro, ele pregou o evangelho para eles. Olha, se vocês querem receber o que aconteceu, o que vocês viram que aconteceu aqui, foi simplesmente o que Deus havia dito nos dias do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E ele que nunca tinha pregado um sermão como aquele, naquele dia ele ganhou 3.000 almas para Cristo, porque os homens perguntaram o que nós temos que fazer para receber o batismo com Espírito Santo. Pedro disse, olha, arrependam-se dos seus pecados e aceitem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vossa vida, e recebeis o dom do Espírito Santo. Agora, missionário, glória a Deus, como ter uma vida completamente dominada pelo Espírito Santo? Só tem uma resposta, meu amigo, minha amiga. A pessoa tem que buscar o Espírito Santo todos os dias. A pessoa que aceitou a Cristo Jesus, que já é batizada nas águas, se ela quer ter uma vida completamente dominada pelo Espírito Santo, ela tem que buscar o revestimento de poder todos os dias. É aquilo que o apóstolo Paulo ele declarou, dizendo na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 38. Não vos embregueis com vinho. O vinho representa doutrinas erradas. O vinho representa libertinagem. Não vos embregueis com vinho em que há contendas. Essa é exatamente a vida das pessoas. As pessoas elas estão embriagadas com o vinho desse mundo. As pessoas estão embriagadas com o vinho da prostituição, com o vinho do álcool, com o vinho da violência. Não vos embregueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E só tem uma maneira de ser cheio do Espírito Santo, é de nós buscar o Espírito Santo através da oração. Eu gostaria, meu amigo, minha amiga, gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que está a me ouvir, a amar o Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa feliz? Ame o Espírito Santo. Talvez você está cheio de problemas na sua vida. E uma das razões dos teus problemas
Por que você não é feliz, não está conseguindo ser feliz em todas as áreas da vida? Na vida amorosa, na vida profissional. É a ausência do Espírito Santo, que você toma as suas decisões sem pedir orientação a Deus, sem pedir orientação no Espírito Santo. Por isso que muitas vezes você é enganada, você é entristecida, porque sempre que você vai fazer alguma coisa, ou sempre que você vai colocar as suas mãos em alguma coisa, acaba sempre por dar errado. A resposta, meu amigo, minha amiga, falta o Espírito Santo na sua vida. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele nos deu exemplo quando ele cometeu o caminho. O caminho é aceitar ele, se batizar nas águas que ele havia feito, que é o batismo para o arrependimento, e em seguida o Espírito Santo ele desceu em forma corpórea sobre uma pomba, glória a Deus, e pousou sobre Cristo. Cristo ele foi cheio do Espírito Santo. Não sei se ele falou em línguas, mas eu penso que Cristo deveria ter falado em línguas naquele momento, quando a multidão lá do céu ouviu a voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem me compraz. A ele ouvi, glória a Deus, o Rabalashiri canta Labalahai, meu amigo, minha amiga. Se você quer ter o Espírito Santo, toma a decisão de se voltar para Cristo. Toma a decisão de aceitar ao Senhor Jesus como único Salvador da sua vida. Se for assim, se for o caso, você terá graça de poder ter o batismo com o Espírito Santo. Você vai ter que aprender a buscar o batismo do Espírito Santo através da oração. Você tem que criar o hábito de orar, porque essa é uma das missões do Espírito Santo, de incentivar você, meu amigo, minha amiga, a ter uma vida de oração, Como é que você quer ter o Espírito Santo e você não ora? Não pode, é impossível, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo ele só pode ser derramado se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa que gosta de oração, que gosta de ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Aí sim você terá graça de receber o batismo com o Espírito Santo. Amém, meu amigo, minha amiga? Por isso que o Espírito Santo ele diz para você, se você crê e for batizado, você será salvo. A sua vida será uma vida melhor. As pessoas não estão conseguindo ser felizes, as pessoas estão cheias de problemas, porque as pessoas não santificam a vida. As pessoas acordam de manhã, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas: eu tenho que tomar banho, eu tenho que me preparar, eu tenho que comer, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer os meus afazeres. A primeira coisa que as pessoas pensam quando acordam de manhã são nas suas preocupações. Eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que sair de casa, porque eu tenho que assinar um contrato, porque eu tenho que me encontrar com fulano, porque eu tenho que visitar a tia, o tio. As pessoas se esquecem o mais fundamental. A melhor parte, que é a oração, que é a leitura da Bíblia, as pessoas metem de lado. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Não pode, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo ele só pode habitar em um coração cheio de paz. Esse comportamento que você ouviste das pessoas que têm esse tipo de comportamento, que acordam, que tenho que fazer isso, tenho que lavar a boca, tenho que fazer isso depois, eu tenho que trabalhar, são pessoas que o coração dela não está cheio de paz. Porque o Espírito Santo ele só pode vir em um coração cheio de paz. Quando Jesus ele falou, ficai em Jerusalém, vocês se trancam em Jerusalém numa casa lá, o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos lá, a única maneira de vocês receberem o batismo com o Espírito Santo, vocês têm que estar em casa, tem que estar em Jerusalém, em casa, e vocês têm que buscar, vocês têm que começar a orar. O Espírito ele vai vir em forma de um vento forte, impetuoso, e vai revestir vocês de poder. Então, meu amigo, minha amiga, aqui está a resposta para você ser feliz, para você ter uma vida abençoada, para onde você passar, as coisas darem certo, para onde você pisar a planta dos seus pés, Deus te dá por possessão. É você ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser uma pessoa feliz ou ter a certeza da sua salvação enquanto você estiver aqui na terra e manter a salvação através de uma vida de comunhão com Deus, você tem que ter cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar, tem que criar o hábito, a disciplina de buscar o Espírito Santo através da oração. E você se você for persistente no teu relacionamento com Deus, na busca com o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo irão de se manifestar com maior naturalidade no teu dia a dia. Você vai manifestar amor, você vai manifestar alegria, longanimidade. Se você vai passar a ser uma pessoa paciente, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, uma pessoa com domínio próprio. É isso que eu falei, os frutos do Espírito Santo. As pessoas não tem porque não tem o Espírito Santo.
E para além do Espírito Santo, você irá de ter a graça, a glória a Deus, de manifestar os dons do Espírito, glória a Deus, que é o dom de profetizar, de curar, de libertar demônios, de expulsar demônios, de curar os enfermos. Tudo isso vem no pacote quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Amém? Espero que essa palavra que Deus iluminou o meu coração, ela possa mudar a tua vida, porque as pessoas estão cheias de problemas nessa vida, e as pessoas estão na igreja, mas só não estão a conseguir resolver. As pessoas vão para a igreja cheias de problemas e saem da igreja pior, porque as pessoas não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não está sobre ela. O Espírito Santo se afastou delas primeiro porque elas não se converteram, que significa mudar de direção. Não aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Em seguida, as pessoas não têm uma vida, as pessoas não se batizaram nas águas, nem tampouco podem reverter o batismo de poder. Está aqui as etapas para você receber o batismo com o Espírito Santo, como receberam os discípulos no dia de Pentecostes. Primeiro, você tem que se converter dos seus pecados. Segundo, você tem que aceitar ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você fala, eu aceito ao Senhor Jesus como único Salvador da sua vida, o Espírito morre sai do teu coração e você recebe o batismo no Espírito Santo. Em seguida, você tem que passar pelo batismo com conversão, que é o batismo nas águas, de arrependimento dos pecados, e você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Só assim você irá de receber, uma vez que você tem um batismo com o Espírito Santo, você irá de ter os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Você vai conseguir aprender a viver uma vida no Espírito, vai conseguir, através do Espírito Santo, andar em Espírito, que significa fixar a tua mente nas coisas do Espírito Santo. Será mais fácil você estar em união com Deus, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo irá de habitar no teu espírito e dentro do teu corpo, e você vai conseguir manifestar os dons do Espírito Santo, que é profetizar, curar, fazer milagres. Você vai conseguir dom da sabedoria, quer dizer, você vai conseguir manifestar tudo isso se você ser batizado com o Espírito Santo. É o que eu disse, é uma promessa feita por Deus, que só pode receber as pessoas que são batizadas nas águas no Espírito Santo e que estão sempre em comunhão com Deus diária. Não se engana, meu amigo, nós devemos fazer uma amizade, devemos fazer um exame de nós mesmos e ver como é que está a nossa vida. Porque as pessoas se confundem muito, as pessoas pensam que pelo fato de ir domingo na igreja, ou de dar oferta, ou de dar dízimo, isso para elas não é suficiente, meu amigo, minha amiga. As coisas do Espírito não se compram com dinheiro, não se compram com coisas materiais, muito pelo contrário. A pessoa tem que buscar, As coisas espirituais são para as pessoas espirituais. Se você quer, o Espírito pode ser derramado em você. Mas você tem que mudar, meu amigo. Você tem que parar de ser uma pessoa agressiva. Você tem que parar de ser uma pessoa que fala palavrão. Você tem que parar de ser homem, mulher, mulherengo. Você tem que parar de ser uma pessoa infiel. Você tem que parar de ser um homem, uma mulher adúltera. Você tem que parar de ser uma pessoa fornicária. Você tem que parar de ser uma pessoa que é viciada em cigarro, em bebidas alcoólicas, porque tudo isso contamina o teu corpo, e o teu corpo ele é templo do Espírito Santo. Deus ele quer habitar em você. Deus ele quer que o Espírito Santo habita dentro de você, mas Deus ele é civilizado. Ele não pode morar no teu corpo, na sua mente, no seu espírito, sem autorização do Espírito Santo. As pessoas estão aí, estão a sofrer, estão a morrer como insetos, porque as pessoas não querem Deus, não querem o Espírito Santo. Se você não quiser, o Espírito não vem sobre você. Quando Jesus falou que é para os discípulos ficarem em Jerusalém, muitas pessoas foram embora naquele dia. Mas aqueles que ficaram lá, os 11 mais aquelas outras pessoas que ficaram lá, ficaram porque quiseram e receberam o batismo com o Espírito Santo. Amém? Feche os olhos, eu vou orar para você em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra dizendo o seguinte que eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos de poder. E a tua palavra ela declara dizendo o seguinte que o mundo não pode o receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele habita em vós e está em vós. O Espírito Santo ele só pode descer em corações que são cheios de paz, em corações que estão
desejosos de conhecer a Deus. Porque é bem verdade que o Espírito ele só procura a corações que querem. E hoje em dia as pessoas estão cheias de problemas, as pessoas estão cheias de preocupações. E essas duas coisas têm sido um dos motivos porque o Espírito Santo não tem sido derramado na vida de muitos. Porque as pessoas não têm interesse nas coisas espirituais. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem ter uma vida de oração. As pessoas não querem ter uma vida de comunhão com Deus. É impossível elas serem cheias do Espírito Santo. Mas, Senhor Jesus, essa pessoa que está a ouvir essa pregação e que ela deseja ser cheia do Espírito Santo, que o Senhor enche a vida dela, Senhor Deus. Que o Senhor liberta ela desses maus hábitos, desses espíritos malignos que levam a ser uma pessoa imoral, que levam a ser uma pessoa viciada em droga, em sexo, em bebidas alcoólicas, em jogos, em tudo aquilo que possa destruir a vida dela e levar a ser uma pessoa ruim. Que o Senhor liberta ela, Senhor Jesus. E que o Senhor lhe dê a graça de conhecer os mistérios do Espírito através da decisão que ela tomar. É bem verdade, meu Pai, que o Espírito ele só procura corações que querem. E essa pessoa que quer e que está a ouvir, que o Senhor lhe ajuda e que o Senhor encha ela do Espírito Santo, que ela receba o Espírito Santo e que a vida dela possa mudar. Eu só tenho que louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso que você acabaste de ouvir, meu amigo, minha amiga. O Espírito ele quer habitar em você, ele quer habitar em mim. Mas você tem que desejar. Existem alguns princípios que é para nós, que é para o Espírito Santo ele habitar entre nós. Nós temos que desejar, buscar o Espírito Santo. Nós temos que gastar tempo lendo a palavra de Deus. Nós temos que desejar, buscar, gastar tempo, buscar o Espírito Santo, gastar tempo em ouvir a palavra de Deus e obedecer os princípios sagrados. E um dos princípios sagrados para se receber o batismo com o Espírito Santo é viver uma vida de pureza, é viver uma vida de santidade. Deus ele te ama. Deus ele não quer que você morra sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o outro Consolador. O Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo, nós vimos que ele tem várias formas de se manifestar. Ele se manifesta em forma de água, de fogo, de óleo, de orvalho, de pomba, que é o que as pessoas mais conseguem perceber, que é símbolo do Espírito Santo. Como também ele se manifesta em forma de selo e de vento, que aconteceu no dia de Pentecostes. São sinais inesquecíveis da manifestação do Espírito Santo na vida daqueles que querem. Se você quer, se você crê e for batizado, o Espírito Santo irá salvar você. Amém? Obrigado, meu amigo, minha amiga, por ter me ouvido. É sempre um prazer estar na presença de Deus. Os dias não têm sido fáceis para mim, os dias são maus. Por isso há uma urgência, há uma necessidade de buscar a Deus enquanto há tempo. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de... É aquilo que eu falei, o mundo não conhece o Espírito Santo, a juventude não conhece o Espírito Santo, é por isso que a juventude é viciada em festas, em álcool, em bebidas alcoólicas, em uma vida de brincadeira, porque as pessoas não conhecem o Espírito Santo. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a pessoa passa a ter um comportamento diferente. Porque essa não é a vontade de Deus, que o ser humano viva uma vida de brincadeira. Deus quer que o ser humano seja sério. Deus quer que o ser humano seja cuidadoso com a vida que Ele deu para o ser humano. Porque um dia eu e você iremos lhe prestar contas a Deus pelas coisas que nós fizemos e deixamos de fazer. Todas as coisas estão nuas e patentes, expostas diante dos olhos daquele que haveremos de prestar conta. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, meu amigo, minha amiga. Por isso, Deus ele quer que você seja feliz. Deus quer que você, rapariga, seja feliz. Mas você tem que ser cheia do Espírito Santo. Você tem que amar o Espírito Santo. Você tem que parar de ser uma pessoa completamente vaidosa. O Espírito Santo não pode descer no corpo de um homem, de uma mulher, que é vaidoso, que ama a sua aparência mais do que tudo. Você não pode ser cheia do Espírito Santo. Lamento dizer, mas é a verdade. Mas se você quer mudar, se você quer ser uma pessoa diferente, o Espírito Santo vai habitar em vocês. Amém? Foi um grande prazer da parte de Deus estar com vocês nesse final de semana maravilhoso. O mais importante é que
o Espírito Santo ele falou, você ouviu ela falar com você. E de hoje em diante, ama o Espírito Santo. Seja uma pessoa de oração, você será uma pessoa diferente. E você, a diferença irá se manifestar no seu comportamento. Amém? Que Deus abençoe a você. Espero estar com você aqui no próximo final de semana. Um abraço a todos. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.